Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E como sempre, eu quero lembrar aos irmãos que além dessas videoaulas, nós também estamos disponibilizando um esboço escrito em formato PDF de cada uma das lições e também um arquivo em PowerPoint com todos os slides, caso algum irmão queira projetar durante a aula. E para os irmãos que tiverem interesse nesses materiais adicionais, os links para download, eles estão disponíveis na descrição do vídeo, logo abaixo, bastando clicar na opção mostrar mais que os links vão estar lá. E caso algum irmão prefira receber os esboços escritos por e-mail, em formato PDF, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e enviando semanalmente para os irmãos. E eu lembro aos irmãos, como sempre, que todos os materiais que são disponibilizados para apoio, eles não substituem as aulas presenciais. E no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. Eu quero ainda aproveitar para os irmãos, pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que possam assim ser avisados quando novos vídeos forem postados. E quero pedir para os irmãos também que compartilhem os nossos vídeos, nossos materiais, em suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2017 o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. E a lição de hoje é a lição de número 11, que tem por título A Segunda Vinda de Cristo. Vamos ver agora então quais são os tópicos que nós estaremos abordando nesta videoaula. Primeiro faremos a introdução, em seguida falaremos sobre o arrebatamento, depois sobre o tribunal de Cristo, depois sobre as bodas do Cordeiro, em seguida sobre a grande tribulação, depois sobre a vinda de Jesus em glória e por fim faremos aí a nossa conclusão. Bom, os irmãos percebam que nós alteramos um pouco a estrutura de tópicos, onde nós preferimos dar foco nos eventos referentes à segunda vinda de Cristo, ao invés de algumas conceituações que estão na revista dos irmãos. Bom, vamos então aí à nossa introdução. Bom, irmãos, este daqui é um slide conhecido já dos irmãos, como nós temos visto aí desde a primeira aula. Nesse trimestre nós estamos estudando as principais doutrinas da fé cristã, com base na declaração de fé. E como os irmãos sabem, cada uma das 13 lições, cada uma delas tem relação com um ou com mais itens desta declaração de fé. E a lição de hoje, que é a lição de número 11, ela está relacionada com os itens 13 e 14 da declaração de fé. E no próximo slide nós vamos ver quais são esses itens 13 e 14. Então vamos lá. Na nossa declaração de fé, os itens 13 e 14 dizem o seguinte. Item 13. Cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. A segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios 15, de 51 a 54, Apocalipse 20, versículo 4, Zacarias 14, 5 e Judas 1, 14. E agora no item 14, nós cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra, conforme 2 Coríntios 5, 10. Então nós temos aqui os dois itens da declaração de fé, que são base do estudo desta lição de hoje, da lição de número 11. Nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, vamos falar sobre essas duas fases distintas, vamos falar sobre a grande tribulação, sobre o tribunal de Cristo e vamos falar também sobre alguns outros eventos que estão inseridos dentro desse contexto. Bom, aqui nós temos a verdade prática da lição de hoje, conforme a revista, que é importante para a gente frisar esse conceito. A segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja. E a segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada. Então nós vamos ver em mais detalhes, um pouco mais adiante, como se dará essa segunda vinda de Cristo, em que momento vai acontecer cada uma
dessas fases distintas dessa segunda vinda. Então nós vamos estar explorando isso aí no decorrer da videoaula de hoje. Bom, irmãos, aqui nós temos um pequeno diagrama que mostra os principais eventos escatológicos e também a sua sequência, tá? Então aqui, conforme eu for passando o mouse, os irmãos vão entendendo. Então o primeiro evento aqui nós temos o arrebatamento. Depois do arrebatamento, nós teremos aqui em cima, aqui falando da igreja especificamente, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Paralelo a isso, aqui na terra estará acontecendo a tribulação, né, que está dividido em duas cores, porque os irmãos sabem que nós teremos aqui 2 períodos de 3 anos e meio. Depois tem a vinda de Cristo em glória, este período aqui de 3 anos e meio mais 3 anos e meio, que totaliza 7 anos, é a chamada 70ª semana de Daniel. Depois, na vinda em glória, nós teremos o milênio, depois o juízo final e novo céu e nova terra. Obviamente aqui está resumido, porque existem eventos que estarão acontecendo dentro destes grandes blocos também. E este primeiro bloco de eventos aqui, do arrebatamento até a vinda de Jesus em glória, nós estaremos abordando nessa lição, na lição 11. Já o segundo bloco, que é do milênio até o novo céu e nova terra, nós estaremos abordando aí na próxima lição, ou seja, na lição de número 12. Então, só para os irmãos terem ideia do que a gente vai falar. E hoje nós falaremos sobre estes eventos aqui do primeiro bloco. Bom, essa foi a nossa introdução. Então vamos agora ao primeiro tópico, onde nós falaremos sobre o arrebatamento. Agora é importante, irmãos, comentar que nós não vamos nos aprofundar muito em nenhum dos tópicos, porque senão ela ia ficar muito extensa. Mas eu recomendo para os irmãos que assistam as videoaulas que nós gravamos no primeiro trimestre de 2016, onde nós falamos sobre escatologia. E sobre esse tema específico do arrebatamento, que é esse tópico que nós vamos ver agora, eu recomendo que os irmãos assistam a videoaula referente à lição de número 5 do primeiro trimestre de 2016, porque essa aula foi específica sobre o arrebatamento da igreja. Ali sim nós detalhamos bastante sobre esse tema, então eu recomendo que assistam. Lição 5 do primeiro trimestre de 2016. Então vamos lá. Bom, irmãos, aqui nós temos uma figura mostrando as 7 dispensações. Lembrando aí para os irmãos que dispensação se refere à forma de Deus tratar com a humanidade em diferentes períodos de tempo. E cada uma das dispensações, ela tem um evento que marca o seu início e também tem um evento que marca o seu fim. Então, rapidamente está na tela dos irmãos, nós temos a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, onde houve uma aliança de Deus com o homem, chamada aliança edênica. Essa dispensação começou com a criação e terminou com a queda do homem. A partir daí iniciou-se a segunda dispensação, que é a chamada dispensação da consciência, onde ocorreu a chamada aliança adâmica. Essa segunda dispensação ela começou com o evento da queda do homem e terminou com o dilúvio. Depois entra a terceira dispensação, dispensação do governo humano, onde foi feita a aliança noética, ou algumas literaturas chamam de aliança noaica. Esta dispensação começou com o dilúvio e terminou com a dispersão dos povos. A partir daí começou a dispensação patriarcal, onde houve a chamada aliança abraâmica. Essa dispensação começou com a dispersão dos povos e terminou com o êxodo. Depois, a dispensação da lei, a quinta dispensação, onde houve a aliança mosaica, ou a aliança de Moisés, que começou com o êxodo e terminou com a crucificação de Cristo. Em seguida, entra a sexta dispensação, que é a atual dispensação que nós estamos vivendo, que é a dispensação da graça, onde nós temos aí disponível a nova e eterna aliança, através do sangue de Cristo. Essa dispensação da graça, ela começou com a crucificação de Jesus e vai terminar com o arrebatamento da igreja. E por fim teremos a sétima e última dispensação, que é a dispensação do governo divino, onde vai ter a aliança milênica, ou a aliança milenial, que começa com o arrebatamento e termina com o juízo do grande trono branco. Então, irmãos, olhando para este diagrama das dispensações, nós temos aqui em vermelho destacado
o arrebatamento. Tá? Então nós podemos concluir que o arrebatamento, o que é? É o evento que vai dar fim à dispensação da graça. É o evento que vai dar fim à atual dispensação, que é aquela que nós estamos vivendo. Bom, e para continuarmos falando sobre o arrebatamento, é necessário, irmãos, que a gente venha recordar alguns conceitos que a gente já aprendeu aí em outras aulas, em outros trimestres, mas que são importantes nesse momento. Então, primeiramente, nós vamos recordar sobre a questão da morte. Tá? Então, nós sabemos que morte na Bíblia significa separação. Tá? E nós temos basicamente aí dois tipos de morte. A chamada primeira morte, que é a morte física, aquela que todos nós estamos sujeitos a ela, e nós temos também a segunda morte, que é a separação eterna entre o homem e Deus. Tá? Então essas são a primeira e a segunda morte. E além de nós recordarmos aí sobre a questão da primeira e da segunda morte, é necessário nós falarmos um pouco também sobre a ressurreição. Tá? Esse conceito também é importante quando a gente fala sobre o arrebatamento da igreja. Então, tanto a morte quanto a ressurreição, eles são conceitos importantes a se saber quando nós falamos sobre escatologia. E quando falamos sobre ressurreição, irmãos, é necessário que a gente entenda que existem três tipos diferentes de ressurreição. Primeiro, nós temos a chamada ressurreição de mortos. Tá? São os casos daquelas pessoas que morreram e que após uma intervenção divina, elas voltaram a viver. Nós temos aí alguns exemplos na tela dos irmãos, o exemplo de Lázaro, o filho da Sunamita, o filho da viúva de Naim, enfim, foram pessoas que haviam morrido e que, por intervenção do Senhor Jesus, elas voltaram à vida. Só que vale lembrar que eles ressuscitaram, só que eles morreram novamente depois. Além da ressurreição de mortos, nós temos a chamada primeira ressurreição. Aqui nós estamos falando da ressurreição de quem? Da ressurreição dos salvos. Tá? E nessa ressurreição nós temos, primeiramente, Cristo como as primícias, né? Diferente dos exemplos anteriores, que a gente falou de Lázaro, o filho da Sunamita, enfim. Cristo, ele experimentou a morte física, só que ele venceu a morte definitivamente. Tá? Então, o Cristo ele é as primícias dessa primeira ressurreição. Além dele, na primeira ressurreição, nós temos os que morreram em Cristo, nós temos também os crentes que estiverem vivos no momento do arrebatamento, eles também participaram da primeira ressurreição, temos também as duas testemunhas escatológicas e também os mártires da grande tribulação, todos eles participarão desta primeira ressurreição. E depois nós temos aí o terceiro tipo, ou a terceira categoria, pode-se dizer, da ressurreição, que é a chamada segunda ressurreição. Então, se a primeira ressurreição, irmãos, ela abrange todos os salvos, a segunda ressurreição, ela vai ser apenas para os não salvos, ou seja, eles vão participar dessa ressurreição para o chamado juízo do trono branco. E a segunda ressurreição, ela vai acontecer logo após o milênio. Um pouquinho mais adiante, os irmãos vão entender por que é importante saber sobre essas ressurreições dentro desse contexto escatológico. Bom, vamos ver agora o que a Bíblia nos diz em Mateus 25, 46. Vejam só. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então reparem, irmãos, que esse versículo está falando de dois destinos diferentes. O tormento eterno e a vida eterna. E a vida eterna, ela é o destino daqueles que participarem da primeira ressurreição. E já o tormento eterno é o destino, para aqueles que participarem da segunda ressurreição. Muito bem, irmãos, entendidos esses conceitos sobre ressurreição, sobre a morte, vamos agora falar especificamente sobre o arrebatamento. Então, primeiramente, significado. Arrebatamento significa remoção repentina, ou seja, ser tirado de forma repentina, e não somente isso, mas ser tirado assim de forma brusca. Tá? E o arrebatamento é o evento em que a igreja ela vai ser removida da terra. Para quê? Para encontrar-se com Jesus onde? Nos ares. Lembrando que
Esta é a primeira etapa da segunda vinda de Cristo. E nesta etapa o Senhor Jesus ele não vai pisar na terra. A igreja que vai se encontrar com ele, aonde? Nos ares. Então é isso que a Bíblia ela nos ensina. Agora, quando nós falamos, irmãos, sobre a igreja que será arrebatada, nós precisamos entender, primeiramente, que antes de Cristo haviam dois povos, haviam os judeus e os gentios. Nós já estudamos sobre isso em outra videoaula, tá? E depois de Cristo passaram a existir três povos, não mais dois, mas agora três povos: os judeus, os gentios e também os salvos em Cristo Jesus, que é um grupo aí composto tanto por judeus quanto por gentios, tá? E sabe-se também que existe a chamada igreja local ou igreja visível, que é a igreja, por exemplo, onde nós congregamos, e existe também a chamada igreja universal ou igreja invisível, que é o quê? O conjunto de todos os crentes salvos ao redor da terra. E é essa igreja, ou seja, a igreja universal, que vai ser arrebatada. É a igreja universal que Cristo vai vir buscar. Tá? Quando nós nos arrependemos de nossos pecados e nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a fazer parte dessa chamada igreja universal ou igreja invisível. Lembrando aos irmãos que a igreja universal não é uma denominação evangélica, tá? A igreja é chamada de universal porque ela envolve todos os crentes salvos ao redor da terra. E é importante saber também quem é que vai efetivamente participar do arrebatamento. Então a resposta é simples. Participarão todos aqueles que tiverem morrido em Cristo e também todos os crentes que estiverem vivos na ocasião, no momento do arrebatamento. Tá? Então, por exemplo, se Jesus voltar agora, todos os que já morreram em Cristo, os que dormem em Cristo, e também nós, os crentes que estamos vivos, nós participaremos da ocasião do arrebatamento. Vamos ver agora, irmãos, quais são, vamos dizer assim, os estágios que envolvem o arrebatamento da igreja. Ou seja, como será a sequência de eventos do arrebatamento? Então, para que nós possamos entender isso, vamos ver o que a Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, nessa passagem bíblica, irmãos, nós temos aí os seguintes estágios, a seguinte sequência, tá? Então, primeiramente, o Senhor descerá do céu, ou seja, Jesus ele vai descer do céu. Segundo estágio, o segundo momento, é que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois, o terceiro estágio, o terceiro evento, é que os vivos serão arrebatados depois de terem os seus corpos transformados. Tá? O quarto momento, o quarto estágio, é o encontro com o Senhor nos ares. Quem é que vai estar nesse encontro? Os que morreram em Cristo e os que forem arrebatados, os vivos que forem arrebatados. E por fim, nós temos o quinto e último, que é estar para sempre com o Senhor. Glórias a Deus por isso. Então temos a descida de Jesus do céu, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, o arrebatamento daqueles que estiverem vivos, tendo seu corpo transformado, o encontro com o Senhor nos ares e
por fim estar com ele por toda a eternidade. E quando a gente fala sobre o arrebatamento, sobre a igreja ter o corpo transformado, é importante meditar um pouco nisso, irmãos. É importante saber que no arrebatamento ninguém vai subir com o mesmo corpo. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará incorrupção. Então, irmãos, nossos corpos, eles têm muitas fraquezas e por isso eles não podem herdar o reino de Deus. Então fica aqui a pergunta: como então que a igreja vai subir no arrebatamento se os nossos corpos eles não foram feitos para esse fim? Porque aqui está dizendo que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Nosso corpo ele é corruptível e está dizendo que a corrupção não pode herdar a incorrupção. A resposta está no versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, tá? Paulo aqui, ele não estava falando de algo que ele deduzia ou que ele achava, mas ele estava falando aqui de um mistério, ou seja, por isso que ele diz, eis aqui vos digo um mistério, ou seja, ele estava falando de um conhecimento que ele recebeu através de uma revelação divina. E reparem que Paulo, ele diz que nem todos dormiremos, ou nem todos vão dormir, tá? Dormir aqui, irmãos, significa morrer salvo em Cristo. Então isso quer dizer, quando ele diz que nem todos dormiremos, ele está nos dizendo aqui que nem todos vão experimentar a morte física. Mas ao invés disso, todos que forem arrebatados, que estiverem vivos, nesta ocasião do arrebatamento, eles terão seus corpos transformados, tá? Vai haver uma grande mudança no nosso corpo. Aí eu coloquei alguns pontos aí para a meditação dos irmãos. Aquilo que é material vai se tornar imaterial, nosso corpo que hoje é temporal, ou seja, ele é sujeito ao tempo, ele vai se tornar eterno, nosso corpo que é mortal, ele vai se tornar imortal, o que é terrestre vai virar celestial, o nosso corpo que é corruptível, ele vai se tornar também incorruptível. E vejam o que a Bíblia diz no versículo 52, ainda de 1 Coríntios 15. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tudo isso, irmãos, vai acontecer num piscar de olhos, veja só, num abrir e fechar de olhos. Isso significa, irmãos, que não vai dar tempo para ninguém se preparar de última hora. Ou seja, nós temos que estar preparados o tempo todo, porque nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Bom, enfim, foram aí alguns conceitos rápidos sobre a questão do arrebatamento. Então agora nós podemos avançar para o próximo tópico, onde nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo. E eu recomendo aos irmãos que assistam a videoaula referente à lição de número 6 do primeiro trimestre de 2016, porque essa aula ela foi específica, essa videoaula, sobre o tribunal de Cristo e os galardões. Então aqui a gente vai dar assim uma pincelada, a gente vai passar aqui pelos principais pontos somente. Então vamos lá. Bom, irmãos, como nós comentamos quando a gente viu o diagrama dos principais eventos escatológicos, logo depois do arrebatamento da igreja vão ocorrer dois eventos, pode assim dizer. Para aqueles que ficarem, eles vão passar pela tribulação, e para quem for arrebatado, eles vão passar primeiramente pelo tribunal de Cristo. E nós vamos falar aqui sobre esse tribunal de Cristo, e mais adiante nós falaremos também sobre a tribulação. Então, irmãos, quando se fala sobre tribunal, a primeira coisa que a gente pensa no que é num julgamento, né, que se trata aí de uma situação onde uma causa ela é colocada sob júdice, ela é colocada sob avaliação mediante provas, mediante evidências, enfim. E o resultado desse julgamento é uma sentença, ou seja, uma decisão, se aquele que está sendo julgado, se ele é culpado ou se ele é inocente daquilo que ele foi acusado. E quando se fala sobre julgamento
num âmbito espiritual, nós devemos nos lembrar que todos serão julgados, tanto os crentes quanto os ímpios. Tá? Os crentes, eles serão julgados no tribunal de Cristo, que é o tema desse segundo tópico. Uma coisa importantíssima saber, esse julgamento ele não é para condenação ou para salvação, mas ele é um julgamento para galardoar, para recompensar os salvos por aquilo que eles fazem em prol da obra do Senhor. E esse evento ele vai acontecer logo após o arrebatamento. Então, isso é o julgamento dos crentes, tá? Já os ímpios, eles vão ser julgados no chamado juízo do grande trono branco. E esse julgamento, diferente do tribunal de Cristo, ele não vai ser para galardoar ou para recompensar ninguém, mas ele vai ser um julgamento dos pecados para quê? Para condenação. E esse julgamento ele vai acontecer quando? Logo depois do milênio. Tá? Lembrando que nós vamos falar com mais detalhes sobre esse julgamento do grande trono branco na próxima lição, que é a lição de número 12. Então vamos ver agora, irmãos, até para a gente entender um pouco melhor sobre o tribunal de Cristo, vamos ver algumas diferenças entre um tribunal humano, né, um tribunal aqui da terra, e o tribunal de Cristo. Então, primeiramente, no tribunal humano, somente algumas pessoas se apresentam. Só comparece lá para julgamento, por exemplo, o réu que está sob acusação, que foi denunciado ou que foi processado e que também foi intimado a comparecer. Obviamente, algumas pessoas a mais comparecem também. Você tem advogado de defesa, advogado de acusação, representante do Ministério Público, enfim. Já no caso do Tribunal de Cristo, não são algumas pessoas comparecem, mas sim todos. Todos quem? Todos os crentes salvos. Eles vão se apresentar para serem julgados e recompensados por suas obras. Outra diferença, num tribunal humano, a sentença que é dada ela é para condenar ou para absolver um réu que está sob acusação. E uma coisa importante aqui, irmãos, nem sempre essa sentença é definitiva, porque tem muitos casos em que pode-se recorrer da sentença que foi dada em segunda instância, em terceira instância, enfim. Já no tribunal de Cristo, como nós já comentamos, a sentença ela não é para condenar ou para absolver, mas ela é para recompensar pelas obras realizadas. Que tipo de obra? Obra em relação ao reino, obras por aquilo, pelos feitos que são realizados em prol da obra do Senhor Jesus. Tá? E diferente do tribunal humano, a sentença que é dada aqui ela é definitiva, ou seja, não cabe nenhum tipo de recurso pós-sentença. Tá? E lembrando mais uma vez que esse tribunal de Cristo ele não é para salvação nem para condenação, porque todos que vão comparecer lá já estarão salvos. Olha o que a Bíblia nos diz em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um outro ponto aqui, interessante para se comentar também, no tribunal humano, existem muitos fatores que podem influenciar numa sentença. Eu citei alguns aqui, de repente falta de provas, alguma brecha na lei que é utilizada por um advogado de defesa, por exemplo, enfim. Erros de julgamento pode acontecer, porque é um tribunal humano. A experiência do advogado, tanto de defesa quanto de acusação, pode influenciar muito em relação a isso, os argumentos que ele usa, algum tipo de influência política, outras influências externas, enfim. Já no tribunal de Cristo, nenhum fator externo pode influenciar. E as provas elas também serão suficientes e contundentes. Por quê? Porque nada está oculto aos olhos do Senhor, conforme Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, enfim, tem aí algumas diferenças entre o tribunal humano e o tribunal de Cristo, somente para os irmãos terem uma ideia. Bom, e agora apenas para a gente fixar bem alguns pontos sobre o tribunal de Cristo. Então, primeiramente, esse tribunal ele é para os salvos, não é para os ímpios, é somente para os salvos em Cristo, para aqueles que forem arrebatados. Vai acontecer
após o arrebatamento, antes das bodas do Cordeiro, que a gente vai ver no próximo tópico sobre as bodas do Cordeiro. O juiz vai ser o próprio Jesus Cristo, o justo juiz, e esse julgamento é para recompensa pelas obras e não para salvação ou para condenação, até porque, como nós já comentamos, todos que estarão ali, eles já estarão salvos. Vamos falar agora, irmãos, sobre as obras que vão ser julgadas nesse tribunal de Cristo, tá? Então, olha só o que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, todos os crentes deverão comparecer, irmãos, a esse tribunal, e o galardão ou a recompensa vai ser de acordo com as suas obras. Agora, vale salientar que se tratam das obras que foram efetuadas após a nossa conversão. Em outras palavras, nós seremos julgados quanto ao nosso desempenho como servos do Senhor. E vamos entender como que vai se dar esse julgamento? Tá? Então, para isso, nós precisamos entender, nós precisamos ver o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, nos versículos de 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então aqui nós temos primeiramente 3 pontos interessantes, tá? Nós vamos destacar aqui eles. Primeiro, fundamento, o qual é Jesus Cristo, tá? Então, primeiro, nossas obras têm que estar alicerçadas no Senhor Jesus Cristo. Depois temos aqui, pelo fogo será descoberta. Então, as obras elas vão ser provadas no fogo divino, que é aquele que pode revelar as intenções do coração. E o terceiro ponto, aqui ele fala ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então aqui nós temos o terceiro, os materiais que são citados aqui, que são usados para ilustrar essas obras. No próximo slide a gente vai falar sobre esses elementos, sobre o ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, Paulo ele fala, na passagem que foi lida, de 6 materiais. Tá? Então, 3 desses materiais, eles resistirão ao fogo. Que materiais são esses? O ouro, a prata e as pedras preciosas. Esses materiais, eles simbolizam, eles se referem àquelas obras que são aprovadas, aquelas obras que resistirão ao fogo, que são ricas, que são duráveis. Ou seja, a gente está falando aqui das obras representadas por esses materiais, são obras que darão direito a recompensas, que darão direito aos galardões. Tá? E quando a gente fala sobre ouro nessa passagem, esse ouro ele representa as obras feitas para a glória de Deus, usando aí bem os talentos que nos foram confiados. A prata ela representa as obras feitas em Cristo. Exemplo, ganhar almas, pregar a palavra, dar bom testemunho da fé em Jesus, enfim. Depois nós temos as pedras preciosas, que representam as obras feitas pelo poder do Espírito Santo. São obras relacionadas aí na unção do Espírito Santo. Agora, Paulo fala também sobre outros 3 materiais, que são materiais diferentes do ouro, da prata e das pedras preciosas, são materiais que não resistem ao fogo. São eles a madeira, o feno e a palha. Tá? Esses materiais eles se referem ao quê? Às obras que são reprovadas, que não vão resistir ao fogo, que são obras perecíveis. E as obras representadas por esses materiais, irmãos, elas não darão direito a recompensas, não darão direito aos galardões. Então nós temos aí primeiramente a madeira, né? Nós temos aí a figura de ela representa aqui uma árvore. Né? A árvore ela cresce por si mesma. Então representa aqui as obras daqueles que trabalham
com motivação própria, motivação humana, que não fazem para a glória de Deus. Depois nós temos o feno, que são as obras aparentes, são as obras sem consistência. Irmãos, o feno ele pode até ser grande, dependendo do tamanho do fardo dele, mas no fogo, o feno ele desaparece assim em segundos. Então a gente está falando aqui das obras daqueles que se preocupam com quantidade e não com qualidade. São aqueles que fazem as coisas para aparecer, ou seja, eles aparecem muito, mas eles não têm consistência. Depois nós temos a palha. Os irmãos sabem que a palha ela é muito fraca, então representa aí as obras que não têm firmeza. São as obras daqueles que são, como a Bíblia diz, levados por qualquer vento de doutrina, são aqueles que são inconstantes, aqueles que mudam o tempo todo. Então esses são aí os objetos que representam as obras que serão julgadas neste tribunal de Cristo para o galardão. Muito bem, avançando agora para o próximo tópico, nós falamos sobre o tribunal de Cristo, falamos sobre o arrebatamento, sobre o tribunal de Cristo, agora vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Tá? E eu recomendo para os irmãos que assistam a videoaula referente à lição de número 7 do primeiro trimestre de 2016, que essa aula foi específica sobre as bodas do Cordeiro, onde tem um detalhamento maior sobre os pontos que envolvem este grande evento. Então, irmãos, para nós falarmos sobre as bodas do Cordeiro, vamos aí primeiramente entender alguns conceitos sobre o relacionamento que eu digo conjugal, né? Homem, mulher. É importante para a gente fazer a analogia para entender bem as bodas do Cordeiro. Então os irmãos sabem que existe uma sequência natural quando se fala de relacionamento entre um casal, lembrando o casal nos moldes bíblicos, um homem e uma mulher. Então primeiro existe o namoro e logo após vem o que? Vem o noivado, como está na tela dos irmãos. Tá? E o noivado é o quê? Está na tela também. É uma promessa mútua de casamento. E é o tempo compreendido entre a promessa e o casamento. Então, ou seja, começa a se namorar, depois tem a intenção de se casar, aí tem esse estágio intermediário que é o noivado. E o noivado, ele envolve um compromisso, tá? Um compromisso que normalmente é selado aí com um par de alianças, um compromisso mútuo entre um noivo homem e uma noiva mulher. Estou citando homem e mulher para voltar novamente a falar sobre o relacionamento aí nos moldes bíblicos. Tá? E esse compromisso, ele traz consigo aí algumas exigências no que se refere à atitude de ambos. E a igreja, como noiva de Cristo, ela tem que estar atenta a isso. Vamos ver aqui alguns exemplos dessas exigências. Então, pureza, ou seja, a igreja ela tem que ser pura, ela não pode se contaminar com as coisas do mundo. A igreja tem que amar o noivo, que é Jesus, tem que haver exclusividade nesse relacionamento, nesse compromisso. A noiva tem que desejar a vinda do noivo, a igreja tem que desejar a vinda de Jesus, tem que haver fidelidade, não pode haver adultério espiritualmente falando, e obviamente que humanamente também não, e tem que haver perseverança nessas condições até a vinda do noivo. E após o noivado, nós temos o que? O casamento, a cerimônia de casamento. Então, o casamento nada mais é do que o cumprimento daquela promessa que foi feita no noivado, o cumprimento daquele compromisso que foi assumido do casamento. E um ponto importante, irmãos, o casamento ele foi instituído para que não seja desfeito, ou seja, até que a morte os separe. Ah, tá bom, nós sabemos que existem algumas exceções que a Bíblia coloca, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, nós falaremos sobre isso na última lição deste trimestre. E após a cerimônia de casamento, nós temos a festa de comemoração, a festa que comemora essa união. E essa festa, irmãos, nada mais é do que as chamadas bodas. Então, em outras palavras, bodas significa festa oferecida em comemoração a um casamento. E as bodas do Cordeiro, que é o tema desse tópico, nada mais são do que a comemoração da união permanente entre Cristo e a igreja.
Tá? Hoje, Cristo, a igreja é uma noiva e Cristo é o noivo. Mas quando Jesus voltar, ele deixará de ser noivo e passará a ser esposo. A igreja deixará de ser noiva e passará a ser esposa do Cordeiro. Então vamos ver agora alguns pontos importantes sobre as bodas, respondendo aí algumas perguntas. Tá? Então, primeiramente, quanto tempo vai durar as bodas do Cordeiro? A duração, irmãos, vai ser de uma semana. Lembrando que uma semana na Bíblia, nesse contexto, equivale a 7 anos, conforme Números 14:34 e Ezequiel 4:6. Números 14:34, segundo o número de dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu. Então vejam que aqui está bem claro, cada dia representando um ano. Então uma semana é 7 dias, então nós estamos falando aqui de uma semana que equivale a 7 anos. E Ezequiel 4:6, e quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Então estamos falando aqui da duração de uma semana que equivale a 7 anos. E isso daí vai acontecer na 70ª semana de Daniel. Não vou entrar em detalhes aqui sobre as 70 semanas de Daniel, mas se os irmãos quiserem saber um pouco mais, assistam a videoaula número 8 do primeiro trimestre de 2016. Então, enfim, enquanto a igreja vai estar comemorando nas bodas do Cordeiro, a terra vai estar passando pelo período da tribulação, que nós vamos falar no próximo tópico. E tudo isso, tanto as bodas do Cordeiro que vai estar acontecendo com a igreja, quanto a tribulação que vai acontecer para os que ficam, tudo isso vai acontecer na 70ª semana de Daniel. Uma outra pergunta, quem vai participar das bodas do Cordeiro? Resposta simples e direta. A igreja do Senhor Jesus, a igreja que é composta por todos os salvos de todas as épocas. Então esses são os que participarão. Agora, quem é que não vai participar? Primeiro, todos aqueles que não cumprirem os compromissos que foram assumidos, conforme já comentamos anteriormente. E além deles, outros tipos de pessoas que também não participarão, como nos diz Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Lembrando aqui, dentro desse contexto de Apocalipse 22:15, quando fala daqueles que se prostituem, não está falando somente daqueles que têm relações íntimas por dinheiro. Nós estamos falando aqui de prostituição num contexto mais abrangente. Nós já falamos sobre isso em outra videoaula. Prostituição envolve também adultério, envolve fornicação, enfim. E nesse versículo, quando fala sobre os cães aqui representam os maus obreiros e também aqueles que profanam as coisas sagradas. E para fecharmos esse tema das bodas do Cordeiro, é importante comentar que nessa grande festa vai acontecer uma ceia. Olha o que a Bíblia nos diz em Apocalipse 19:9 e Lucas 22:30. Apocalipse 19:9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Está bem claro aqui nesse versículo. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E em Lucas 22:30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Tá? Então aqui está falando sobre, esses versículos falam sobre essa comemoração, sobre essa ceia. E um ponto importante e maravilhoso é que essa ceia ela vai ser servida pelo próprio Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso. Enfim, esses foram aí alguns conceitos, alguns pontos sobre as bodas do Cordeiro. Então, avançando agora, nós vamos entrar no próximo tópico, onde nós vamos falar sobre a grande tribulação. E aí eu recomendo para os irmãos que assistam a videoaula referente à lição 8 do primeiro trimestre de 2016, porque essa aula ela foi específica sobre a grande tribulação, onde nós detalhamos bastante sobre esse tema. Bom, enfim, nós já comentamos que enquanto a igreja ela vai estar comemorando as bodas do Cordeiro, os que ficarem na terra eles estarão passando por essa chamada grande tribulação, e nós vamos falar sobre isso agora.
Então aqui nós temos novamente aí o diagrama das dispensações. Conforme nós já comentamos, cada dispensação ela tem um evento que marca o seu início e que marca o seu fim, que marca o início de cada dispensação e o fim de cada dispensação. E existe também um juízo no final de cada uma das dispensações, devido à desobediência, devido à rebeldia do povo em relação às suas obrigações para com Deus. Tá? Então nós temos aí no final a dispensação da inocência, ela trouxe como juízo a maldição e a morte. A dispensação da consciência trouxe como juízo o dilúvio. A dispensação do governo humano trouxe como juízo a confusão de línguas. Dispensação patriarcal trouxe como juízo a escravidão. Dispensação da lei trouxe como juízo a diáspora mundial. A dispensação da graça trará como juízo. Por que trará? Porque a dispensação da graça ainda não se findou. Ela é a atual dispensação. Ela vai trazer como juízo a tribulação. E a dispensação do governo divino vai trazer como juízo o chamado juízo final, enfim, o último do juízo. Então, nós podemos, olhando para isso aqui, responder com facilidade o que é a grande tribulação. A tribulação nada mais é do que o juízo divino que virá sobre a humanidade logo após a dispensação da graça. Voltando aqui no diagrama das dispensações, olha só onde é que está a tribulação. É o juízo que vai vir logo após a dispensação da graça. Logo após nós teremos a tribulação. E vejam o que a Bíblia nos diz em Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então o versículo ele fala sobre uma aflição nunca antes vista, tá? E glórias a Deus, irmãos, porque a igreja de Cristo ela não vai estar aqui para passar por este momento de aflição nunca antes vista aí desde o princípio do mundo. E relembrando que isso vai acontecer na chamada 70ª semana de Daniel, enquanto a igreja estará comemorando as bodas do Cordeiro, se dará esse evento da grande tribulação aqui na Terra. Muito bem. No capítulo 5 de Apocalipse, João ele viu um livro escrito, a Bíblia diz, por dentro e por fora e selado com 7 selos. E João viu também um anjo que bradava em alta voz, perguntando quem era digno de abrir o livro, quem era digno de desatar os selos. E a Bíblia diz que João ele chorava porque não tinha ninguém que era digno de abrir o livro. E aí um dos anciãos disse para João que não era para ele chorar, que era para ele não chorar porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, havia vencido e que ele podia abrir o livro. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, que é o único digno de abrir o livro. E continuando a narrativa aí de João em Apocalipse, Jesus ele pega o livro para desatar os selos. Tá? E nesse livro estão registrados os juízos de Deus que vão vir sobre a humanidade. É isso que consta neste livro. E a profecia ela fala de 7 selos, fala de 7 trombetas e fala de 7 taças da ira de Deus. Tá? Então o livro ele tem 7 selos, cada um deles contendo um juízo de Deus sobre a humanidade, sendo que o 7º selo, ou seja, o último selo, ele fala de 7 anjos com 7 trombetas, e cada uma também tratando de um juízo de Deus. E após a 7ª ou após a última trombeta, a Bíblia fala de 7 anjos com as 7 últimas pragas, com as 7 taças da ira de Deus. Em resumo, irmãos, 7 selos vão ser abertos, e no 7º selo, 7 trombetas serão tocadas, e na 7ª trombeta, 7 taças serão derramadas. Não vou detalhar aqui sobre os selos, sobre as trombetas e sobre as taças, mas, além de recomendar que os irmãos assistam a videoaula da lição 8 do primeiro trimestre de 2016, que tem informações a esse respeito, eu também vou colocar no esboço para os irmãos cada um desses selos, dessas trombetas, dessas taças aí com um pouco mais de profundidade.
Bom, e para fecharmos essa questão da grande tribulação, como eu comentei no início da videoaula, a gente não ia se aprofundar muito em nenhum dos temas por causa da quantidade de conteúdo, e a aula ia ficar muito extensa. Então, para fechar esse tema da grande tribulação, nós vamos responder aqui algumas questões para facilitar o entendimento. Então, primeiro, o que é a grande tribulação? Nós já vimos que a tribulação é o juízo de Deus que vai vir sobre a humanidade logo depois da dispensação da graça. Quando que vai ocorrer a grande tribulação? Vai ocorrer logo depois do arrebatamento da igreja. Qual vai ser a sua duração? Nós vimos que vai ser de 7 anos. Aí uma pergunta, a igreja vai participar da grande tribulação? A resposta é não. A igreja ela vai ter sido arrebatada na primeira fase da vinda de Cristo. Lembrando que nós somos pré-tribulacionistas. A gente crê que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Tem aqueles chamados mid-tribulacionistas que acreditam que o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação. E tem os pós-tribulacionistas que acreditam que o arrebatamento vai acontecer depois da tribulação. Nós cremos que o arrebatamento vai ser antes e que a igreja ela não vai participar da tribulação, porque ela vai ter sido arrebatada na primeira fase da vinda de Cristo. Ou seja, durante a tribulação a igreja vai estar com Jesus, celebrando as bodas do Cordeiro, logo após ter sido galardoada aí no tribunal de Cristo. Uma outra pergunta, vai ter pregação do Evangelho durante a grande tribulação? Irmãos, a resposta é sim. A Bíblia fala, por exemplo, de 2 testemunhas que vão pregar o Evangelho durante a primeira metade da tribulação. E a Bíblia diz, inclusive, que eles vão ter grande poder. Só que essas 2 testemunhas elas vão ser mortas pelo anticristo depois de completarem aí a sua missão. E além das 2 testemunhas, haverá também a pregação feita pelos chamados 144.000, que são 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Uma outra pergunta, vai ter salvação na grande tribulação? Sim, irmãos, muitos serão salvos por não se renderem ao anticristo. Uma outra dúvida que muitas pessoas têm, o Espírito Santo vai atuar durante a grande tribulação? Sim, ele vai atuar, só que a sua atuação ela não vai ser de forma direta como nos dias atuais, ou seja, ela não vai ser sobre todos, tá? Mas a sua atuação ela vai ser através de pessoas específicas, escolhidas, como era no Antigo Testamento. Uma outra pergunta, o povo de Israel vai ser totalmente destruído pelo anticristo? A resposta é não. Por quê? Porque no final do período da tribulação, quando Jerusalém estiver cercado ali pelos exércitos de todas as nações que são aliadas sob o comando do anticristo, naquele momento em que Israel não vai ter mais qualquer meio de resistência, até parecendo que vai ser destruído efetivamente, o povo ele vai se arrepender, vai invocar o nome do Senhor. Daí Jesus ele vai voltar para salvar Israel. Então, enfim, são algumas questões aí acerca da tribulação para fixarmos esse tópico, tá? Avançando agora para o próximo tópico, a vinda de Jesus em glória. Como eu fiz nos outros tópicos, algumas recomendações em relação a aulas antigas, eu recomendo, dentro desse tema da vinda de Jesus em glória, que os irmãos assistam a videoaula referente à lição 9 do primeiro trimestre de 2016, lição em que a gente falou especificamente sobre a vinda de Jesus em glória. Bom, conforme nós vimos aí na verdade prática da lição de hoje, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que a vinda de Cristo ela se dará em 2 etapas distintas. A primeira etapa, para buscar a sua igreja, a gente está falando aqui do arrebatamento, nós já falamos sobre o arrebatamento nessa aula, e a segunda vai ser a sua vinda em glória para reinar. Tá? No vídeo referente à lição 9 do primeiro trimestre de 2016, eu comento com muitos detalhes sobre as principais diferenças entre essas 2 etapas da vinda de Cristo, mas no esboço eu também vou colocar uma tabela resumindo isso. Eu não vou comentar sobre todas as diferenças, senão a aula ficaria muito extensa. Então, tendo entendido corretamente sobre essas 2 etapas, tendo frisado bem esse contexto, esse conceito de que a vinda de Jesus se dará em 2 etapas, vamos ver agora o que a Bíblia nos diz lá em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, irmãos, Jesus ele vai ser visto na Palestina quando as forças que forem reunidas ali pelo anticristo tiverem conquistado
a Terra Santa, ameaçando inclusive aniquilar todo o povo judeu. E o versículo diz que todas as tribos da terra elas vão se lamentar, todas as tribos da terra se lamentarão. Ou seja, irmãos, vai haver um grande lamento. Por quê? É por verem que aquele que eles tinham rejeitado era realmente o Filho de Deus. Tá? Então vai haver grande lamentação. E Jesus, ele vai vir em glória com grande poder. E nessa vinda vai acontecer a chamada Batalha do Armagedon e também o julgamento das nações. Tá? Nós vamos falar um pouco mais adiante sobre a Batalha do Armagedon e sobre o julgamento das nações também. Então vamos ver agora alguns fatos sobre a vinda de Cristo em glória. Então, primeiramente, o mundo ele vai estar na sua pior situação. Por quê? Porque o anticristo ele já vai estar reinando por 7 anos e a maioria dos juízos de Deus, nós vimos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças, a maioria deles já vai ter sido derramado sobre a humanidade. Tá? Um outro fato, Jesus ele vai vir acompanhado pelos seus anjos e também pela igreja, que vai estar com um corpo celestial, um corpo glorificado. Lembrando que a igreja ela vai subir como noiva no arrebatamento e ela vai voltar com Jesus como esposa na sua vinda em glória. Outro fato, os judeus eles vão reconhecer que Jesus ele é o Messias depois que eles virem ele descendo com poder e glória para salvar Israel da fúria do anticristo. Eles vão ver que aquele que eles rejeitaram era realmente o Filho de Deus. Um outro fato aí, Jesus ele vai descer nessa ocasião no Monte das Oliveiras, ele vai pisar no monte, a Bíblia diz que o monte vai ser fendido, enfim, deixando ali um grande vale no meio dele. Lembrando que a vinda de Cristo em 2 etapas. Na primeira etapa, que é para buscar a igreja, ele não vai pisar na terra, e na segunda, que é a sua vinda em glória, aí sim ele desce na terra, ele desce lá no Monte das Oliveiras. E um outro fato, Jesus ele vai vir primeiramente para socorrer Israel, no final da grande tribulação, quando Jerusalém estiver cercada pelos exércitos ali das nações que foram aliadas ao anticristo, Jesus o povo vai se arrepender e vai invocar o nome do Senhor. Jesus vai voltar para salvar Israel, como nós já comentamos. Não somente isso, Jesus vai voltar para castigar os ímpios. Os ímpios serão finalmente castigados, conforme nós vamos ver inclusive mais adiante. E vai vir também para estabelecer o seu reino milenial. Jesus ele vai reinar por 1000 anos. Nós vamos falar sobre esse milênio na lição de número 12. E como nós já comentamos, na vinda de Jesus em glória vão acontecer a Batalha do Armagedon e o julgamento das nações. Então nós vamos falar um pouco sobre esses dois eventos. Então, primeiramente, falando aí sobre a Batalha do Armagedon, que é o quê? É o primeiro evento logo após a chegada de Cristo com os seus exércitos. E um ponto interessante e importante a se comentar, Armagedon significa Monte Megido, tá? E quando a Bíblia fala sobre o Vale do Armagedon, o Vale do Armagedon é o mesmo que o Vale de Josafá e que o Vale da Decisão também. Então é apresentado dessas 3 formas este local aí na Bíblia. Então vamos ver aqui, irmãos, de uma forma macro, bem sucinta, a sequência de fatos que são relativas à Batalha do Armagedon. Então, primeiro, o anticristo ele vai atacar Israel para destruir Israel. O anticristo, nesse momento, ele vai ter convencido as nações para uma investida final contra Israel. E essas nações, lideradas pelo anticristo, elas vão se deslocar para Jerusalém, visando eliminar Israel, conforme está em Zacarias 14, 2. E quando Israel estiver em desespero, não tendo mais aí alternativas para se defender, eles vão clamar ao Senhor Jesus, e Jesus ele vai vir para salvá-los, conforme Zacarias 14, de 3 a 5. Enfim, o povo de Israel, o chamado remanescente judaico, vai reconhecer Jesus como Messias, e todos, como nós já comentamos, reconhecerão que aquele que eles rejeitaram era o Filho de Deus. Depois, o anticristo e os reis da terra com seus exércitos, eles vão estar unidos para guerrear contra Jesus Cristo, conforme Apocalipse 19, 9. Só que, no último evento aqui, no último ponto dessa sequência, Jesus Cristo vai derrotar todos eles, conforme Zacarias 14, 12. Então aqui nós temos aí uma sequência simples e rápida
de fatos relativos à batalha do Armagedon. E um ponto interessante, irmãos, a Bíblia diz que os mortos nessa batalha eles vão ser muito numerosos. Quando digo mortos, eu estou falando dos que morrerem do lado do exército do anticristo, porque é ali que haverão mortes. A Bíblia fala, lá em Ezequiel, no capítulo 39, nos versículos 12 a 16, que vai demorar 7 meses para sepultar todo mundo que tiver morrido. Ou seja, a vitória de Jesus ela vai ser fulminante e ela vai deixar ali muitos mortos dos exércitos ali do anticristo. E vamos ver o que vai acontecer com aqueles que participarão dessa batalha. Então, primeiramente, em relação ao anticristo e o falso profeta. Os irmãos, se assistirem às videoaulas do primeiro trimestre de 2016, e eu vou colocar isso no esboço também, os irmãos vão ver sobre a trindade satânica, que tem o anticristo, tem o falso profeta e tem também o inimigo de nossas almas, Satanás. Tá? Então, olhando agora especificamente para o anticristo e para o falso profeta, vejam o que a Bíblia diz em Apocalipse 19:20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então o anticristo e o falso profeta eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Em relação a Satanás, a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículos 1 a 3: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali os encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Tá? Então, em relação a Satanás, ele vai ser acorrentado e vai ser preso no abismo por 1000 anos. E os demais mortos, lembrando, demais mortos do exército do anticristo, conforme Apocalipse 19:21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. E então, enfim, em relação aos demais mortos, suas almas elas vão para o inferno e vão aguardar ali o juízo final do trono branco, que vai acontecer depois da segunda ressurreição, como nós já vimos lá atrás. Bom, nós falamos um pouquinho aí sobre a batalha do Armagedon, vamos falar também um pouco agora sobre o julgamento das nações. Vamos ver o que a Bíblia nos diz lá em Joel, capítulo 3, versículos 2, 12 e 14. Versículo 2: Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Versículo 12: Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. E versículo 14: Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então, irmãos, logo após a batalha do Armagedon vai acontecer o julgamento das nações, ou seja, as nações que sobreviverem ao Armagedon, elas vão ser julgadas por Jesus Cristo. E um ponto interessante aqui a se comentar é que elas vão ser julgadas de maneira coletiva, ou seja, elas vão ser julgadas através dos seus representantes, através dos seus líderes. Por quê? Porque o julgamento individual, ou seja, o julgamento de cada uma das pessoas, só vai acontecer no juízo final, que não é este momento, tá? Ou seja, dentro desse contexto é importante então salientar que nós não devemos confundir o julgamento das nações com o julgamento final, o juízo final do grande trono branco. Para nós entendermos um pouco melhor aí sobre o julgamento das nações, né, para facilitar, nós vamos responder aqui algumas perguntas. Então, a primeira delas é: quem vai ser o juiz desse julgamento das nações? O próprio Jesus Cristo, nós vimos nos versículos que foram lidos. Quem é que vai participar do julgamento das nações? Veja o que a Bíblia diz em Zacarias 14:16 na parte A. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém.
Então, os participantes vão ser os representantes de todas as nações que sobreviverem ao Armagedon. Onde vai acontecer o julgamento das nações? Conforme Joel 3,12, movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então vai acontecer no próprio vale do Armagedon, ou vale de Josafá, ou vale da decisão. Em que momento vai acontecer o julgamento das nações? Conforme nós já comentamos, logo após a batalha do Armagedon. E qual que é o propósito desse julgamento? Qual que é o propósito disso? Determinar quais são as nações que vão fazer parte do milênio. Tá? Então esse é o propósito. E o que é que efetivamente vai ser julgado? A Bíblia nos diz lá em Mateus 25, 32 e 33. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então vai ser feita a separação entre os bodes e as ovelhas. Lembrando que os bodes representam quem? Representam as nações inimigas de Israel. E as ovelhas representam as nações que fizeram bem para Israel, as nações que não eram inimigas de Israel. E essas nações, vamos chamar de nações bode, elas vão para o inferno. E as nações ovelhas, que são aquelas que foram aliadas a Israel, elas vão fazer parte do milênio. Tá? E um ponto importante a se comentar é que os judeus remanescentes também farão parte do milênio. Então, enfim, esse julgamento vai ser para esse tipo de separação. Tá? Então, as nações ovelha vão fazer parte do milênio, já as nações dos inimigos de Israel, as nações chamadas de bode, elas vão para o inferno, depois participarão da segunda ressurreição e serão finalmente julgados individualmente no juízo final do trono branco. Então, aí temos algumas informações sobre o julgamento das nações. Bom, vamos então agora à nossa conclusão. A maior esperança do cristão é a volta de Jesus Cristo. Ele mesmo prometeu que voltaria para buscar sua igreja e por isso devemos viver a cada dia sob a perspectiva da volta de Jesus para nos buscar. Irmãos, infelizmente muitas pessoas deixaram de acreditar que Jesus Cristo vai voltar. Muitas ainda até acreditam, mas não vivem mais sob essa perspectiva da volta de Cristo, da volta dele a qualquer momento para buscar a sua igreja. Então nós devemos estar vigilantes durante todo o tempo, aguardando aí ansiosamente para nos encontrar com Jesus nos ares e, finalmente, para estarmos com ele para todo o sempre. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.